Salmo 51. Compadece de mim, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, ó Deus, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Peguei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo teu julgar, e puro teu falar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu os daria. E não te alegras de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem segundo a Sião, segundo a tua bondade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilho. Queridos, esse é um salmo davídico, salmo escrito pelo rei Davi, pelo profeta Davi. E esse salmo foi escrito assim que Natã sai da presença do rei. Natã vai até o rei Davi e vai apontar o pecado de Davi. Davi era soberano. Davi era rei sobre todo ser humano, sobre todo judeu, sobre todo Israel. Era o homem mais importante. Era o homem que estava até mesmo sobre a lei. Mas ele tinha certeza absoluta que sobre a lei de Deus, aliás, sobre a lei de Deus, ele não estava. Ele havia cometido um pecado múltiplo, ou então vários pecados ao mesmo tempo, seja como você queira enxergar aí o texto ali de Davi e a história de Davi. Davi cobiça a mulher de Urias, Betseba. Davi adultera com ela, se deita com ela sexualmente. Aí depois ela se encontra grávida. Davi planeja a morte de Urias e manda matar Urias, depois de assassinar Urias, planejadamente. Davi agora toma Betseba para sua mulher. Natã chega para Davi e fala assim: acaso Deus não deu a você o reino e todas as mulheres que quiseste? E por que você foi tomar a única mulher do teu servo Urias? Davi, diante do seu pecado, Davi frente a frente, cara a cara com a tua iniquidade. Davi prostra-se, se joga ao chão, se rasga suas vestes reais e compõe esse salmo maravilhoso que nos ensina muito na manhã de hoje. Davi inicia a tua oração ou o teu cântico nesse salmo dessa forma:
Compadece de mim, ó Deus, segundo a multidão de tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, quando ele está frente a frente ao teu pecado, Davi, quando ele encara e percebe que errou, ele não foge de Deus. Ele não se distancia de Deus, pelo contrário, ele se aproxima. Davi, quando está frente a frente ao teu pecado, quando ele percebe que ele é um pecador, quando ele percebe que ele está sujo, quando ele percebe que ele está atolado em uma quantidade imensa de pecado, ele se joga aos pés de Deus. Duas formas diferentes da de Davi, muitas vezes nós agimos. Ou nós nos distanciamos de Deus, ou nós temos vergonha do nosso pecado, da nossa iniquidade, ou nós não lemos mais, não oramos mais e não confessamos mais. Ou então, nós achamos que não fizemos nada. Ou então nós achamos que o nosso pecado não é nada, que besteira, todo mundo faz, todo mundo comete, e Deus vai perdoar, ou então Deus nem viu, Deus nem percebeu. Diferente de Davi. O livro dos Atos dos Apóstolos diz que Davi é considerado pelo próprio Deus um homem segundo o coração de Deus. E não porque Davi não pecava, não porque Davi não errava, pelo contrário, é porque os pecados de Davi, os erros de Davi, eram reconhecidos pelo próprio Davi. E ele pedia perdão, ele não só reconhecia, como ele pedia perdão, o coração dele se tornava um coração contrito. Um coração que buscava Deus diante dos seus pecados. Sabia que existe uma grande interferência na nossa oração? Sabia que existe uma grande barreira fazendo com que a nossa oração, às vezes, não chegue até o coração de Deus? Essa interferência se chama pecado. Davi confessa a Deus, e ainda que ele esteja no Velho Testamento, ele tem ali uma percepção profunda e maravilhosa de Deus. Davi diz ao próprio Deus: se o Senhor quisesse holocausto, se o Senhor quisesse novilhos, se o Senhor quisesse a morte de animais, eu daria ao Senhor. Mas eu sei que o Senhor quer muito mais do que isso. O Senhor espera um coração contrito e compungido, um coração envergonhado, mas um coração entregue ao Senhor. O Senhor não despreza. Quantas vezes nós queremos pedir perdão, sabe de que jeito? Fazendo algo, fazendo um sacrifício. Não é assim que a gente quer pedir perdão? Dando um presente. O pai ausente, a mãe ausente do filho, para recompensar a ausência, em vez de pedir perdão e se acertar, e agora procurar estar correto, ele vai presentear, mas vai continuar ausente. O cônjuge, o marido, o noivo, o namorado, para compensar alguma coisa errada, uma palavra dura, para compensar o mal causado, ele vai preparar um presente, uma surpresa, uma viagem. Ele vai preparar um sacrifício. Mas mesmo no Velho Testamento, Davi tinha a percepção que sacrificar, que dar um presente, que matar um novilho em prol dos pecados, nada aconteceria se o coração não confessasse verdadeiramente. E a melhor confissão, ou a mais poderosa confissão, é aquela feita de um coração contrito e compungido. Aquele coração que percebe que errou.
aquele coração que volta atrás, aquele coração que pede perdão verdadeiramente, profundamente. E agora muda o caminho, muda a trajetória. Davi nos ensina muito com isso. Enquanto que a grande maioria do povo judeu, israelita, entendia que era só fazer um sacrifício. Não, isso aí é só dar uma oferta a mais. Deus pede para matar um carneirinho, mata um boi logo. Faz um sacrifício maior que meu pecado está perdoado, pronto, já passou. Davi fala, não, o Senhor espera um coração contrito e compungido. Um coração convertido verdadeiramente. Depois de confessar seu pecado, depois de falar para Deus, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou me destruindo, isso está pesando em mim, meu coração, minha mente, minha consciência, meu espírito, está tudo entristecido, tudo pesado, Senhor, por causa do meu pecado. Agora Davi faz um pedido a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi confessa seu pecado a Deus. E agora Davi fala, Senhor, dê-me um coração puro, dê-me um coração abençoado. Crie em mim um espírito inabalável, que não fica aí pendendo para a direita e para a esquerda, mas um espírito correto diante do Senhor. Me converta de verdade, Senhor. Entre outras palavras, esse é o pedido de Davi. E ele continua, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha que profundidade de palavras. Davi fala, Senhor, ainda que eu tenha pecado contra o Senhor, não me expulse da tua presença. Senhor, ainda que eu esteja sujo, ainda que eu esteja envergonhado, não me mande embora da tua presença, Senhor. Não me arranque debaixo das tuas bênçãos. Eu preciso do Senhor. E Davi continua, nem retire de mim teu Santo Espírito. Senhor, eu não suporto viver sem teu Santo Espírito. Eu prefiro passar vergonha e confessar meu pecado. Eu prefiro passar aí a amarga realidade e experiência de ser tratado pelo meu pecado, mas o que eu não aguento é viver sem teu Santo Espírito. Tem muita gente esvaziada do Espírito de Deus. E quando nós estamos esvaziados do Espírito de Deus, nós achamos que estamos certinhos, corretos com tudo. O pecado nem dói mais em nós. Mas Davi entendia que se ele continuasse cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo continuaria conduzindo ele pelos caminhos corretos. Está vendo uma coisa a mais que você precisa aumentar na tua oração? Senhor, não tire de mim teu Santo Espírito. Permaneça teu Espírito dentro de um pecador, de uma pecadora, para que ele me faça reconhecer meus pecados, para que ele me faça perceber meus pecados. E só quem traz a verdadeira conversão é o Espírito Santo. Então ensinarei aos transgressores dos teus caminhos, e aos pecadores, e os pecadores converterão a ti. Davi fala, eu só vou conseguir ensinar se eu primeiro for tratado. Eu só vou conseguir conduzir o povo que o Senhor entregou a mim se eu for conduzido por ti. Davi não queria ser mais um cego, guiando outro cego. Davi queria ser alguém que enxergava, mas enxergava através do olhar do Espírito Santo. E, queridos, isso é muito profundo. Olhar com justiça humana, isso é comum a todo ser humano. Olhar com a visão física limitada, isso é comum a qualquer uma criança. Mas olhar pelos olhos do Espírito
é enxergar mais profundo e mais além qual é a vontade do coração de Deus. O salmista termina de uma forma maravilhosa. Ele diz assim no versículo 16 em diante: pois não te compraste em sacrifício, do contrário, eu te daria. O Senhor não tem prazer na morte de um justo pelo injusto, não. Senão eu te daria. Eu quero é confessar mesmo o meu pecado. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado e coração compungido e contrito. Não desprezará o Senhor. Aleluia. Quer deixar Deus contente com você, meu querido? Quer deixar Deus contente com você, minha querida? Como filho, como filha amada, amado por Deus? Comece a ter um coração quebrantado na presença do Senhor. Uma coisa que eu gosto de falar sempre: quanto mais pertinho de Deus, mais pecador nos achamos. Quanto mais pertinho de Deus, mais falhas nós encontramos em nós. Você sabia disso? Deus não procura homens e mulheres perfeitos. Deus procura homens e mulheres que estão prontos a reconhecer a falha, a reconhecer que pecou e confessa o teu pecado. Homens e mulheres, como diz Davi, com o coração contrito e compungido. É isso que Deus procura. Quer fazer um sacrifício a qual se agrada a Deus? Então, deixa teu coração maleável. Tem gente que acha que quanto mais perto de Deus, mais santo ele sente. Quanto mais perto de Deus, começou até a levitar. Quanto mais pertinho de Deus, tem fogo para todo lado. Não. Quanto mais perto de Deus, mais pecadores nos encontramos. E aí, quanto mais nos enxergamos pecadores ainda maiores, mais a gente enxerga a grandeza da misericórdia e do amor de Deus. O próprio Jesus disse: o que tem de mais nisso? Alguém morrer pelo justo? Ele não morreu por justos, ele morreu por pecadores. Quanto maior nós percebemos que é a nossa dívida, maior nós entendemos que a misericórdia e o carinho de Deus para conosco. Por isso que o apóstolo Paulo fala que dos pecadores ele era o maior. De tão próximo, de tão perto de Deus. Ele não tinha uma visão aguçada para ver o pecado do outro. De tão próximo, tão pertinho de Deus, ele tinha uma visão aguçada para ver o seu próprio pecado. E perceber que Deus maravilhoso, que jamais ia expulsá-lo da presença dele pelo pecado, por causa do pecado dele, mas que Deus ia aproximar e abraçá-lo e beijá-lo. Como diz a parábola do filho pródigo, o menino ia chegar sujo, fedendo a porquinho. O menino ia chegar todo rasgado, todo barba por fazer, cabelo por cortar. Mas o pai ia correr e abraçá-lo e beijá-lo. A nossa condição humana é de pecadores. E a condição de Deus é de um Deus santo e puro, que nos ama, mesmo diante dos nossos pecados, da sujeira das nossas iniquidades, que nos perdoa e nos modifica. Que as nossas orações sejam como de Davi. Não, Senhor, não me abençoe porque eu sou bom, porque eu sou bonzinho, porque eu faço e desfaço. Não. Senhor, perdoe meu pecado e já me sentirei abençoado por Ti. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Vamos orar? Aprendendo a orar com salmos. Apaixonado sou eu pelas Sagradas Escrituras. Apaixonado sou eu pelos salmos. E como eles nos ensinam a orar como homens e
mulheres do passado. Que Deus continue a nos abençoar. Que Deus te abençoe, te conforte, que Deus te cure, que a bênção de Deus seja derramada sobre você e sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou teu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, o teu amor é tão grande,
pra mim, e Ele